Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nossa aula de redação, né? Só que nós não vamos fazer redação, nós vamos fazer praticamente português, que como eu tinha falado com vocês no início da semana, nós perdemos aulas de português, está um pouquinho atrasado, e redação está um pouquinho adiantado. Então, nós vamos fazer mais português hoje do que redação. Como eu estava falando antes de começar a gravar, que o feedback que eu dou para o nono ano em relação à primeira etapa é que foi bacana, vocês mandaram as atividades, todo mundo correu atrás, teve alguns que conversaram comigo no Clesap, professora recebeu, professora te mandei, né, deu problemas com alguns alunos que eu não estava recebendo, minha caixa de e-mail ficou com mais de, assim, eu vou te falar, gente, umas 500 mensagens, então, alguns eu passou batido, eu não vi, ou eu não recebi, eu pedi para mandar de novo. Então, todo mundo foi muito solícito, me ajudando aí. Então, muito obrigado para os que mandaram de novo, que eu pedi, né? Por algum motivo técnico aí eu não tenho recebido. Então, tá faltando só esses dois alunos que eu solicitei. Eu tenho certeza que eles vão me mandar até hoje. Nós vamos fechar essa primeira etapa aí bacana. Bom, gente, antes de começar português, antes de vocês pegarem o livro, na parte de redação, eu queria falar um pouquinho hoje sobre o meio ambiente. Hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, 5 de junho. Não sei se todos sabem. Então, é uma data importante. Eu estava até falando agora na outra aula que eu estava dando, que parece clichê, é meio chavão, é uma coisa que todo mundo fala, né? Devemos preservar o meio ambiente e tal, mas que é importante a gente pensar nessa data, conscientizar cada vez mais da importância do meio ambiente na nossa vida, né? Eu sempre falo que eu sou defensora aí da natureza, gosto de estar presente nessa natureza, moro perto de floresta, não sei se a gente pode dizer, né, é uma mata, uma pequena mata, eu moro do lado de uma pequena mata, eu estou aqui dando aula para vocês, aqui na minha frente, aqui, ó, tem várias árvores, é uma pequena matazinha no meu bairro, então eu tenho esse contato direto com a natureza. No meu apartamento eu tenho jardim suspenso, eu tenho jardim vertical, eu tenho algumas coisas plantadas, uma mini horta com cebolinha, salsinha, manjericão, essas coisas. Eu adoro essas coisas. É o que a gente pode, não é chique, não, é porque, assim, a gente faz, Sofia, o que é possível ser feito. Se eu pudesse, eu morava perto, mais ainda, da natureza, né? Eu acho que a gente está muito preso, Cecília, sempre quis ter um desses. A gente fica muito preso a prédio, né? A vida moderna, a vida urbana, e se esquece desses pequenos detalhes da natureza, que a gente pode estar em contato com essa natureza, mesmo que seja no jardim da sua casa, né? Às vezes você não mora perto da Lagoa da Pampulha, por exemplo, mas você pode ter na sua casa uma plantinha que você vai cuidar, uma mini horta, por exemplo. É isso que eu quero dizer da importância do meio ambiente para o ser humano, que nós fazemos parte disso, né? Não tem como desvincular o homem do meio em que ele vive, né? Da natureza. Então, eu queria fazer essa reflexão sobre o meio ambiente, preservação do meio ambiente. Nós vemos, esse é um tema que vocês estão cansados de estudar, como os rios são poluídos, como os mares, os oceanos estão poluídos de tanta coisa, tanto plástico, tanto resíduo, de tanta sujeira, né? Não precisamos ir para os oceanos, não. A gente tem aqui a nossa Lagoa da Pampulha, que deságua esgoto nela, né? Então, falta saneamento aí, uma programação aí, um incentivo público do governo para arrumar, não para. Ih, gente, faltou a palavra aqui, mas em relação à Lagoa da Pampulha, né? Se a natureza está aproveitando esse tempo longe do ser humano. Sim, a natureza já está dando indícios que está gostando, né? Que o ser humano está longe um pouquinho agora, com esse isolamento social, a gente está
um pouco longe da natureza, um pouco não, muito longe, aí os pássaros estão começando a aparecer de novo, os rios estão ficando mais limpos, a praia está limpa, porque ninguém vai na praia, né? Não pode. Então, a natureza, com certeza, está agradecendo aí o nosso coisa. Até o céu está mais bonito. A natureza está agradecendo o nosso isolamento social. Mas, brincadeiras à parte, é um tema importantíssimo para se fazer reflexões. Alguém quer comentar no chat mais ou acionar o microfone aí para falar sobre isso? Não, né? Estão muito caladinhos. Deixa eu ver. Até dá para ver as estrelas. Ô, Matheus. A gente sempre vê as estrelas. Matheus, não. Maria Eduarda. A gente vê as estrelas, claro. Mas, enfim. Gente, semana que vem não teremos aula quinta-feira. A gente já não tem, né? Quinta-feira é feriado. E na sexta também não vai ter aula ao vivo. Não vai ter aula de redação, porque vai emendar o feriado. Mas a coordenação vai mandar para vocês as atividades referentes à sexta-feira. Eu vou enviar para vocês o que vocês vão fazer de redação, tá? Não vai ter aula ao vivo, mas vai ter uma atividade. E nós teremos aula de português segunda e quarta, como a gente sempre está tendo. Então, para hoje, dando continuidade a nosso estudo de concordância, livro 2. Apesar do que, eu não estou querendo ler concordância hoje, estou querendo ler uma parte que ficou faltando, que é progressão textual, acho melhor, que tem a ver com redação, mais a ver com redação. Quer ver? Eu vou pedir alguém para ler para mim. Só um minutinho, que eu perdi a página aqui. Todo mundo pegando o livro enquanto eu acho aí? Achei. Vamos ler na página 40 e 41. É redação, essa aula não deixa de ser redação, apesar de estarmos no livro de português. É uma teoria aí, é uma aula teórica sobre progressão textual. Alguém pode ler para mim? Giovana quer ler, Cecília, Bernardo, Caio, outros. João Felipe, tô com saudade. Que página do livro, se quiser, eu leio. Tá bom. Página 40 e 41. João. Calma aí que eu vou abrir aqui. Tá bom. João Felipe, tá aí? João Felipe tá caladinho. Gabriela, Isabelle. Quer ler não, João? Quero ouvir sua voz, João. Cadê o Gabriele? Gabriela Souto, Isabelle, ou Gabriele, Isabelle. Tô com saudade de ouvir Isabelle falando. Oi, princesa. Agradeço a oportunidade, mas não. Isabelle. Quer não, Isabelle? Gabriela. Eu acho mais engraçado, gente, que na sala vocês falam demais. Aqui vocês não querem falar nada. Giovana vai começar para mim. Quem mais? Cecília não quis ler na aula passada. Hoje você vai ler? Tá bom, Gabriela. Cecília vai ler? Aciona aí, Cecília. Vamos, gente, que não já perde muito tempo. Bernardo Nunes? Tá bom, Cecília. Bernardo vai me ajudar, né? Como sempre. Eu não falei nada. Não, mas eu já estou te colocando como meu ajudante oficial, tá? Ó, Giovana começa, depois Bernardo, e eu vou lendo também, tá bom? Pode ser? Deixa ele começar, porque eu tô procurando um negócio aqui que eu não tô conseguindo abrir. Bom, então vamos lá. Bernardo vai ler pra gente sobre a progressão textual, eu e ele, tá? Giovana, se você quiser, você me aciona, tá? Se você achar aí. Pode começar. A progressão textual. A etimologia da palavra texto remete a um verbo latino que significa tecer, entrelaçar, fazer, tecido. Em outras palavras, escrever um texto é como costurar, dar um ponto e amarrar, dar outro ponto e amarrar. Assim, o texto vai se estruturando, progredindo o fio da meada, vai avançando.
Para essa progressão, desempenham um importante papel palavras que retomam ou adiantam outras, expressões que organizam ou reformulam as ideias e, ainda, conjunções e preposições que fazem as necessárias conexões. Tá, só um minuto. Então, aqui, o que é a progressão textual? É costurar, dar o ponto, amarrar. Porque quando a gente vai escrever o texto, nós temos ideias soltas. Daniela, como que eu faço o meu texto? Quando eu preciso escrever um texto, a primeira coisa que eu faço é colocar as ideias no papel. Eu coloco palavras-chave ou frases-chave. Por exemplo, meio ambiente, então. Se eu fosse escrever um texto sobre o meio ambiente, eu coloco assim, a importância do meio ambiente, a natureza e o meio ambiente, seriam algumas frases que vão vindo à minha cabeça, né? A conscientização dos jovens em relação ao meio ambiente. Bom, eu já falei 3 frases. A partir dessas 3 frases, eu vou tecer para formar um texto. E o que é esse tecer? Eu usar conjunções, preposições, vírgula, ponto final. Eu vou usar amarrações para que essas frases soltas se tornem um texto. Eu venho falando muito isso com vocês desde o ano passado. Página 40. Então, a progressão textual, aqui vai dar algumas dicas de como você vai fazer a ligação, a amarração dessas frases para criar-se um bom texto. Um texto mais coeso, um texto mais claro, que o leitor, quando leia, ele vai ter uma leitura fluida, ele vai fluindo a leitura quando ele vai lendo. Ok? Então, aqui vai dar algumas dicas sobre isso. Isso é a progressão do texto, a progressão textual. Continuei, Bernardo. Não, peraí, como é que é? O gênero policial. Leia o parágrafo a seguir. O gênero policial teve sua origem no século XIX, quando Edgar Allan Poe, 1809 a 1849, inseriu o detetive Auguste Dupin em seus contos de mistério, Os Crimes de Rua Morgue, 1841, O Mistério de Mary Hoget e A Carta Roubada, caracterizando-os como narrativas de enigma, histórias de detetive. Continua mais um pouquinho. Note que há uma sequência de informações. Na primeira sequência, o tema é gênero policial e o que se diz sobre ela é que teve sua origem no século XIX. A expressão temporal século XIX é retomada pela conjunção quando, que introduz uma nova sequência, em que o tema agora é Edgar Allan Poe, e a informação é que ele inseriu o detetive Auguste Dupin em seus contos de mistério. Na última sequência, afirma-se que os contos de mistério, termo retomado pelo pronome os, foram caracterizados como narrativas de enigma, histórias de detetive. Pode continuar? Pode. O gênero policial teve sua origem no século XIX. Edgar Allan Poe, no século XIX, inseriu o detetive Auguste Dupin em seus contos de mistério, Os Crimes da Rua Morgue, Os Mistérios de Mary Hoget e A Carta Roubada. Os contos de mistério foram caracterizados como narrativas de enigma, histórias de detetive. Obrigada. Então, aqui, no primeiro quadradinho, mostrou o texto todo, unido pela conjunção quando, tem a conjunção como, tem o pronome os. Aí depois eles fizeram o contrário, eles colocaram as frases soltas no segundo quadradinho que o Bernardo leu. O gênero policial teve sua origem no século XIX, Edgar Allan Poe no século XIX, os contos de mistério, 3 frases soltas. Aqui agora vem retomando de novo. A gente está lendo mais para dar essa matéria para dar um exemplo, né? Para ilustrar isso que eu estou falando. Como que quando você usa uma conjunção, fica mais claro o texto.
né? Aí vem, observe alguns recursos que contribuem para a progressão textual e a coesão. A coesão no texto é justamente isso, usar conectivos próprios, usar a vírgula adequadamente, o ponto final, para que o seu texto seja coeso. E isso é critério na hora de correção da redação, né? Você pode ter o ponto ou perder ponto de acordo com essa sua progressão do texto, de acordo com a sua progressão textual. A Giovana tá a postos aí para ler? Ou não? Posso ler se quiser. Por favor. É na página 41, no Observe, não é? É na 40 ainda, no finalzinho. Você tá no Calma que eu tô celular? procurando. Ah, Sim, não. Então pode deixar. Eu leio o finalzinho, você lê a 41, pode ser? ok. Então, observe alguns recursos que contribuem para a progressão textual e a coesão. Aí vem o primeiro tópico: retomadas e antecipações. Os pronomes podem substituir elementos presentes no texto. Retomando-os, em algumas situações, um pronome pode antecipar um elemento que entrará no texto. É aquele uso do pronome os, ou a, os, as, ou lhe, ou você usa o pronome relativo onde, ou o qual, no qual, a qual, o pronome que eu não gosto que usa, né? Que é o pronome mais comum. Isso aí são as retomadas e antecipações, tá? Aí vem um exemplo aí, na página 41. Pode ler, Giovana. Observe os períodos a seguir. Sherlock Holmes e Hercule Poirot, não sei falar, além de também serem como detetives, mentes dedutivas, a elaboração de equações, nem por isso eles, Holmes e Poirot, abdicaram de ter personalidade. A sortidez da ruelas e bares sujos por onde ruelas e bares sujos andam os detetives. Eu não sei falar o nome desses dois caras, professora. Tá, pode continuar. Tenho tudo. Tenho tudo o que Arnaldo Timoni já gravou. Nessa última construção, o pronome definido tudo antecipa o que é dito depois. O pronome demonstrativo o equivale a aquilo, que relaciona a tudo. O pronome relativo que retoma a expressão tudo, o que a explica. A oração principal é eu, tenho tudo aquilo. Mas aquilo o quê? Aquilo que o Arnaldo Timóteo gravou. A oração adjetiva na ordem direta ficaria assim: o Arnaldo Timóteo já gravou tudo aquilo. Advérbios de tempo e espaço também retomam ou antecipam outros elementos do texto ou remetem a elementos de fora dele, ou seja, da situação de comunicação. Eu vou para aquele gabinete. Cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali em minutos. Em minha companhia por 5 minutos. O advérbio aqui se refere ao espaço em que se encontra o enunciador. O advérbio ali retoma. Nesse contexto, o elemento aquele gabinete. Tem o pronome aquele quando o advérbio ali se referem a um espaço diferente daquele que se encontra o enunciador. Tá, obrigada, Giovana. Obrigada. Então, aqui, gente, ela leu uma boa parte, mas foi dando exemplos de como é feita essa progressão textual que às vezes a gente faz sem saber que está fazendo, né? Então, aqui, se foi falado já Sherlock Holmes e Hercule Poirot uma vez, você não vai repetir, você vai usar eles. Por isso, eles, aí no início da página 41. Só não pode ficar pondo eles o tempo todo. Então, às vezes, você omite, né? Você não coloca, ou substitui pelo pronome oblíquo os, no caso aí do Sherlock Holmes, por exemplo. O outro fala assim, a sordidez das ruelas e bares. Ruelas e bares dá ideia de lugar, então usou-se o onde, ou você poderia usar o no qual. Toda vez que você usa na ou no, dá ideia de lugar.
Então, é até melhor do que o onde usar o na qual ou no qual, por exemplo. Outro... Dani. Sim. Oi, Caio. É porque eu ia falar que é muito difícil quando você está escrevendo um texto que é só sobre uma pessoa, você não ficar repetindo eles ou o nome dela toda hora. Aí minha mãe, ela me ensinou uma técnica que é muito boa. Que não é nem a técnica, é algo que muitas pessoas falam, que é usar características das pessoas. Ótimo. Por exemplo, eu estava escrevendo um texto sobre um cara chamado Walter White. Ele era químico. Aí, em vez de repetir sempre o nome dele ou eles, eu colocava o químico. O químico, ou, ótimo. Sei lá, Ótima cor do ideia. cabelo, o loiro, algo do tipo, assim. Ótima ideia, ótima ideia. Então, é uma outra técnica, sim, é uma técnica. Porque ou você é mítico, você já usou o nome próprio da pessoa. Você usou o eles. Oi. E, Dani, junto com essa técnica do Caio, eu sempre uso, quer dizer, eu comecei a usar, porque eu repeti muito o pronome. Eu comecei, quando eu pegava quem era o sujeito do meu texto principal, eu botava todo, igual o Caio disse, botava todas as características possíveis desse sujeito para eu no papel do lado para eu poder usar. E aí, quando eu ia usando, eu ia riscando. Já usei isso, não vou usar mais. Ótimo, mas isso é muito eu tinha que ir usando, eu tinha que ir inventando tanto de característica para ele. Excelente. É isso mesmo. Ou às vezes omite, né? Às vezes não precisa também, porque você está falando de determinado personagem ali, você pode até omitir, que o leitor vai entender. Ele vai entender o que você quer dizer. Porque também o leitor não é burro, né? Ele está acompanhando, dá uma fluidez no texto, natural do texto, né? Isso. Ótimo. Então, aqui, como eu estava falando também, o onde, né, equivale ao no qual, na qual. Aqui também falou-se do tudo, do aquilo. Aqui, ali, dando ideia de lugar. Então, assim, são dicas, essa progressão do texto é dicas que a gente vai dando e são dicas que os alunos sempre perguntam. Isso que vocês estão falando, o Caio e a Lula falou, muitas vezes o aluno me pergunta, professor, eu estou repetindo, o que eu vou fazer? Porque não pode repetir. Eu já falo no início, não repete palavras, né? E não é só em relação ao personagem, alguém que você está falando, não. Em relação a tudo, a coisas também, objetos, não pode repetir, né? Aí depois vem, Giovana, continua aí? Dá para continuar? Organizadores textuais? Sim, só um instante. Organizadores textuais, palavras ou expressões? Vou ler aqui. Organizadores textuais, palavras ou expressões como em primeiro lugar, primeiramente, por um lado, por outro, por fim, por último, concluindo, servem para organizar o texto. Hierarquizando ou colocando em sequências ideias ou informações. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria melhor quem fosse saindo despedir-se e partir. Ótimo. Reformulações, expressões como isto é, ou seja, melhor dizendo, quer dizer, mais precisamente, explica ou reformulam uma ideia. Sua narrativa é construída no presente, acompanha o correr dos fatos, segue investigações, ou seja, se dá ao mesmo tempo da ação, e não em forma de memória, como no policial Enigma. Conectores. Como foi visto anteriormente, as conjunções são as principais responsáveis pelas conexões entre as partes de um texto. O rato se chama Voltaire, porque às vezes desaparece, mas sempre volta. Na seguinte frase, é possível perceber os diferentes recursos de progressão temática e coesão sequencial. Assim, se muitas vezes os leitores não conseguem acompanhar os elos das equações mentais do detetive, este, por outro lado, sente-se gratificado pela sensação de superioridade mental em relação ao narrador. Ótimo, obrigada. Então, aqui, outro exemplo de organizador textual é usar
no caso aí, em primeiro lugar, primeiramente, por um lado, por outro, por fim, por último, concluindo. Gente, usem, porque fica muito bacana no texto, enriquece o texto. Às vezes, o aluno vai pondo só vírgula, aí que comete o erro. Ou põe ponto final, que aí fica pior ainda, porque o texto fica aquelas frases pequenas com ponto final, aí não faz essa amarração das ideias, né? O concluindo, por fim, por último, dá essa ideia de conclusão, tá no parágrafo de conclusão, e é um só, você não pode usar vários, não. O que está acontecendo, às vezes, que eu percebo, o aluno usa portanto e usa também por fim. Ele usa concluindo e usa portanto, essa tem demais. Ou você usa concluindo, ou você usa portanto, tá? Da ideia de conclusão. Outra coisa, esse aqui, isto é, ou seja, melhor dizendo não é bom, não. Melhor dizer, não. Porque o melhor dizendo, quer dizer, e mais precisamente, dá uma ideia muito pessoal no texto. Então, para ficar mais informal o seu texto, fica melhor você usar o isto é, ou seja. Eu gosto muito que usem, porque você está explicando. Você fala, você está escrevendo sobre algo. Aí você quer explicar melhor. Aí você fala, ou seja. Ou isto é. Igual se você põe lá, melhor dizendo, é como se fosse eu, melhor dizendo, digo, sei lá. Eu acho que não fica bom, não. Então, o isto é e ou seja, bacana. Muito bem-vindo usar. Tá? Que são as reformulações. E conectores. Os conectores aqui, o livro está chamando de conectores, mas nada mais é as orações coordenadas, principalmente as orações subordinadas adverbiais. Então, que conectores são esses? O uso dos adversativos. Todavia, entretanto, mas, porém, da ideia de adversidade. Os conclusivos, portanto, enfim. Os explicativos, ou seja, isto é, o de tempo, temporal. São essas orações que a gente vem estudando, né? Eu sempre falo que professora, por que eu fico estudando orações subordinadas? Eu tenho que saber esse nome o resto da vida? Não, esse nome é muito chato, esse nome é grande. Não precisa. Você tem que saber a ideia que essa oração ela transmite, né? Por exemplo, tal que, tanto que. É a ideia de consequência. Olha como a gente usa no texto, às vezes, a ideia de consequência. E não coloca o conectivo adequado, né? Mesma coisa para tempo, para proporcionalidade, né? À medida que acontecia isso, outra coisa acontecia. A proporção que, né? Está dentro das orações subordinadas adverbiais. E tem inúmeros outros exemplos. As concessivas, que dá a ideia de oposição, o embora. O condicional, que dá a ideia de condição, caso a população se comporte bem, as lojas serão reabertas, né? É a mesma coisa que o se a população se comportar bem e tal. O que eu peço para vocês é que usem conectivos mais diferentes, saem do comum. Sempre o aluno usa mas. Em vez de usar mas, usa todavia, usa entretanto. Em vez de usar se, usa caso, desde que. Então, em vez de usar o que é o mais comum, use o qual, a qual, né? Então, em vez de usar onde, usa o na qual, no qual. Então, tem várias formas de enriquecer o seu texto, para ele sair do comum, ele sair desse senso comum. Não é usar palavra. Você quer que eu use palavra difícil? Não. Mas saia do comunzinho. Vamos fazer um texto mais elaborado. Você já tem condições de fazer isso. E também Sim. eu acho que quando a gente começa a usar, sair do comum, mostra também que a gente tem compreensão do conteúdo, né? Que a gente tem total... Domínio. A gente sabe que é domínio do conteúdo também. Do conteúdo e tem vocabulário. Opinião. Isso. Você está ampliando o seu vocabulário, sair daquele vocabulário comum, né? É importante ter conhecimento do conteúdo? Óbvio, claro, tem que ter. Você tem que ter propriedade para falar de um determinado tema, né? Você tem que ter propriedade, você tem que estudar aquele tema antes para você escrever sobre ele, para você falar sobre ele, tanto no trabalho escrito quanto no trabalho falado, né? No texto escrito, no texto falado. E ampliar o seu vocabulário, deixar
sair desse senso comum e para palavras mais elaboradas, que assim você enriquece o vocabulário. Ok, gente? Alguma observação a mais? Deixa eu anotar aqui que essa aula acabou sendo de redação mesmo, como previsto. Eu vou pôr aqui, a aula de progressão textual foi no dia 5/6, na aula de redação. Por que eu estou me organizando aqui? Porque a gente ficou um pouquinho atrasado, que a gente perdeu a aula. Aí, na semana que vem, eu continuo com vocês na concordância nominal. Nós temos muita coisa para ver, estou olhando aqui no livro. Concordância nominal e tem interpretação de texto para fazer também. São interpretações de texto legais. Mas antes de eu encerrar, eu tenho aqui meu caderninho. Agora tem caderno, gente, igual a agenda. Anota tudo que é dado. Tudo que a gente faz aqui é anotado no meu caderninho. Eu tenho que fazer a chamada toda vez. É importante a frequência de vocês, porque né, a escola está cobrando bastante a frequência dos alunos nas aulas online, né? Para vocês ficarem atentos aí, procurar não faltar, porque tudo está anotado, a gente passa para coordenação, tá? Só um minuto antes de terminar que eu vou fazer a chamada, que eu estou vendo que alguns faltaram hoje. Vamos lá. Bernardo Alves, está aí? Deixa eu pôr aqui. Alguém vai me ajudando aí? Tá. Bernardo Nunes. Presente. Presente. Caio. Presente. Camila. Presente. Cecília. Ok. Gabriela Souto. Presente. Giovana. Júlia. Júlia, tá aí? Tô vendo aqui. Júlia, não. Júlia Souza. Leitor, não tá. Isabelle. João Felipe. Ok. João Paulo. Não. Júlia Assis. João Paulo está presente. Ok. Júlia Assis. Júlia Ribeiro. Larissa Assis. Larissa Teixeira. Letícia. Letícia está aí hoje, não? Lola. Presente, Dani. Luiz Gustavo. Luiz tá, né? Oi, cadê Luiz Gustavo? Achei que ele tava. Tá, mas não tá respondendo, ela tá dormindo. Igual a Júlia Ribeiro também não respondeu. Maria Eduarda Bahia, ok. Ok. Maria Eduarda Martins, ok. Matheus Bragança, joia. Matheus Ruas. Matheus Ruas, tá aí? Não, né? Tá. Uhum. Samuel, ok. Sofia Muniz. Presente. Sofia Silva. Sofia Muniz, eu esqueci que você ia ler hoje. Ela não, Dani, que isso? Eu falei que você ia ler, eu esqueci, mas eu não vou esquecer na próxima semana, não. Fica preparada aí. Tiago Gonzaga, ok. Thierry. Thierry tá aí hoje não, né? Vitória. Vitória tá. Então tá, moçada, nono ano. Bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Até Tchau, Dani. Deus abençoe. Amém, querido. Tchau, Maria Eduarda. Beijos. Tchau, Laricinha, linda.
Beijos para vocês.